No Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre um assunto, claro, né? Sempre muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre o Observatório de Inclusão e Economia da Universidade Federal do Maranhão. Para isso a gente conversa com o jornalista, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Gabriel Bartolski. É essa a pronúncia? Nossa, primeira vez que alguém acerta de primeira. Olha só, que bom. E, por falar nisso, qual a origem? Olha, a origem dela é alemã. Mas aí eu vou deixar bem claro para as pessoas, esse não é o meu nome, de verdade, tá, gente? É porque quando eu ingressei no jornalismo, eu já entendia que eu queria ser jornalista, eu precisava de um nome mais marcante, né? E aí, meu sobrenome mesmo é Menezes, mas aí fica Gabriel Menezes. Não, acho muito fraco. Não, eu quero que as pessoas perguntem. Gabriel o quê? Bah o quê? Aí pegou, chama atenção, né? Já chama atenção. É isso aí, Gabriel. Até minha família também já me chama assim. Gabriel Bartolski, muito interessante. Sim, sim. Gabriel, vamos agora falar sobre outra coisa interessante, claro, que é esse Observatório de Inclusão e Economia da UFMA, né? Conciliar duas coisas importantíssimas, que é a inclusão, né? Hoje Sim. É a palavra da vez, já tem um certo tempo, mas ainda, digamos que a gente ainda está engatinhando, né? Em termos de inclusão em uma série de coisas. Essas coisas são bem recentes. E a economia, claro, né? Que é importantíssima, onde tudo acontece, a economia ela tem alguma coisa permeando algum trecho, né, de algum caminho que a gente vai trilhar, né, socialmente. A economia está sempre no background. Enfim, essas duas coisas são muito importantes. E em um observatório, claro. Sim, são importantes. Inclusive, isso que você falou de que a gente ainda está engatinhando, infelizmente... Não, felizmente, porque a gente pelo menos já começou, né? Felizmente que a gente já começou, mas infelizmente a pauta inclusão, ela acaba sendo algo deixado muito de lado, né? E até por isso que o observatório surgiu para trazer mais evidências. Por incrível que pareça, há poucos estudos relacionados à inclusão. Existem, a gente pode dizer assim, existem diversos, existem. Mas existem poucas pessoas de fato interessadas em abordar essa temática, né? E isso a gente pode tirar às vezes, por exemplo, quando a gente tem grupos de estudos relacionados ao tema, e a gente vê poucas pessoas de fato ali interessadas naquele tema, somente às vezes tem um pesquisador, um orientador, ou alguém mais ali que é simpatizante sobre o assunto. Por que você acha que isso acontece? Acredito porque, economicamente, não é algo que é visto como um retorno. Atrativo. Né? Não é como atrativo. As pessoas ainda banalizam muito, pensando que é só mais uma pauta social, é só mais uma questão de diversidade a ser falado. E que bom que é falado, mas que pena que ainda não tem tanta voz assim, né? E o Observatório veio justamente para poder oportunizar, trazer voz para as pessoas, mostrar que a inclusão não é somente garantir acesso estruturais, né, mas também de participação ativa cidadã, né? E para isso que o Observatório surgiu, para mostrar que nós temos pessoas com deficiência que estão qualificadas para atuar no mercado de trabalho e mostrar como elas podem fazer isso e a importância que elas têm economicamente na sociedade. Então, o Observatório, ele traz aí um palco, ele pode se tornar um espaço destinado para isso, né? Maravilha. E começou quando? Bem, nós completamos agora, no dia 24 de julho, um ano de atuação, né? Nós começamos em 2025 esse projeto através do Etc. Hub, aqui da UFMA. Que é um grupo de estudo. Isso, que é um grupo de estudo. E aí dentro desse professor grupo de Ramon, estudo... Isso, né? professor Ramon aí que coordena. E aí dentro desse grupo de estudo se viu a necessidade também de trabalhar essa temática, que o Etc. já trabalha com outros temas, né, muito interessantes, e aí surgiu a pauta inclusão, surgiu a pauta economia, e aí também a comunicação que já está ali envolvida. Por que não falar a respeito disso, sem contar que nós temos muitos estudantes que também são pessoas com deficiências e hoje frequentam a universidade. Por que também não oportunizar mais um espaço para esses estudantes também participarem, né? Inclusive, nós temos conosco, dentro do Observatório, uma das pesquisadoras, a Vitória Chaves. Ela é uma pessoa com deficiência, é jornalista, mestre em comunicação aqui também pela UFMA, então a gente tem esse espaço, né, de acolhimento e também de oportunidade para todas as pessoas com deficiência, sem contar também
que é onde a gente divulga, a gente faz aí um relacionamento direto de empregados e empregadores, né? Pessoas que estão procurando vagas, pessoas com deficiência que estão procurando vagas e empregadores que estão procurando pessoas para ocupar essas vagas. Né? Porém, não é somente nisso que a gente se fecha ali, né? A gente se concentra nisso. Nosso objetivo também é entender como é que funciona o mercado de trabalho para essas pessoas. Se o mercado está preparado para receber pessoas com deficiência, o que está sendo oportunizado, como que está sendo oportunizado, que vagas estão sendo disponibilizadas. Será que está sendo disponibilizada somente aquela com baixa escolaridade e aquelas pessoas que têm um nível alto de escolaridade, com doutorado, com mestrado, onde é que elas estão ocupando? Será que elas têm a mesma oportunidade? Então, o observatório ele vem para discutir essas questões. Legal. Neste 1 ano de funcionamento, o que vocês têm observado? Muito provavelmente, né, é um terreno árido, digamos assim. Você trouxe alguns detalhes muito interessantes sobre não só a quantidade, mas a qualidade dessas vagas, né, dessas oportunidades de trabalho, como elas estão acontecendo com esses profissionais atuando, enfim. O que vocês têm de primeiros dados, digamos assim, do que é observado aqui no Maranhão, em São Luís, enfim, que com certeza deve ser uma coisa bem complicada, bem árida, que eu digo árido no seguinte sentido, a gente ainda está muito atrás, né? Digamos assim, a gente ainda não tem ainda uma coisa muito bem solidificada, né? Então, assim, as empresas ainda estão em um certo atraso em relação a essa pauta. É isso, né? É isso mesmo, assim, o que a gente percebeu durante o longo desse 1 ano? Voltando no que eu falei, a questão de como é que estão as vagas. Hoje, as vagas disponibilizadas no mercado para pessoas com deficiência, geralmente são vagas que elas estão relacionadas a serviços gerais, a trabalhos onde geralmente essa pessoa está escondida, seja organizando estoque, almoxerifado. São atividades que são mais, que não exigem tanta escolaridade, né? Sendo que existem pessoas com deficiência que estão ali preparadas para ocuparem cargos de gestão, ocuparem cargos estratégicos, cargos que podem ali mostrar o potencial daquela pessoa, mas o mercado só oferece vagas que são de nível básico, né? De ensino médio, de ensino fundamental, e isso acaba fazendo com que muitas vezes a pessoa com deficiência nem queira assim, explorar mais o seu conhecimento ou pensar em fazer em uma graduação, em uma pós-graduação, né? E isso a gente tem observado, assim, constante em São Luís, como as vagas são, né? Sem contar a questão salarial, né? Também é outro ponto que é muito observado. Bem rebaixado. Bem rebaixado. Então, se para uma pessoa que não tem escolaridade e não tem deficiência, já é difícil, imagine para a pessoa com deficiência, né? Então, o observatório ele vem muito discutir essas questões. Nós escutamos muitos relatos durante este 1 ano sobre as dificuldades no mercado de trabalho. E essas dificuldades... Relatos de profissionais? De profissionais, de pessoas com deficiência, que buscam vagas, e também profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho. Porque quando a gente fala de inserir no mercado de trabalho, as pessoas pensam, não, já está incluindo. Não. A inclusão, ela não é somente garantir, como eu falei, acesso estrutural e também uma vaga de trabalho. Isso é só o começo, isso é só né? o começo. Mas ainda estamos falando também a respeito de como as pessoas se comportam ao receber pessoas com deficiência, que é o que nós chamamos do capacitismo. Será que as pessoas elas sabem lidar? Será que elas não tratam a pessoa com deficiência diferente? Ou elas exageram numa certa abordagem, isso, né? Tentando agradar o máximo possível, pensando, não, essa pessoa aqui é diferente. E na verdade não é isso, a pessoa ela está ali no mesmo patamar profissional, a gente está falando de profissionalismo, né? Então, isso mesmo. Até mesmo discutir quais são as condições que são entregues para aquele profissional trabalhar. Será que ele tem mobilidade reduzida? Será que a empresa está se importando com aquele profissional? Está atendendo, né, essa demanda. Hoje, graças a Deus, nós temos algumas leis que já visam melhoria disso, né? Mas na prática ainda muito a que se aplicar, né? Ainda está muito vago, ainda está muito... Falta fiscalização, na verdade, para poder observar como é que está sendo
aplicado tudo isso. Então, o observatório, a gente tem feito muito essa busca, mas a gente também, inclusive, nós temos uma dificuldade muito grande para encontrar dados, porque até quando a gente vai pesquisar esses dados, é muito difícil de a gente conseguir, assim, tão facilmente localizar informações a respeito da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É uma busca mesmo que a gente faz, tipo, vamos falar fulano, a gente vai realmente fazendo garimpo, né? E os estudos que a gente apresenta, porque a gente também traz muitos artigos científicos, projetos, TCCs, vários trabalhos acadêmicos que ajudam muito a fortalecer ao que a gente vem trazendo dentro do observatório. Né? Então, bacana. A universidade, inclusive, tem sido assim um parceiro muito grande, uma parceira muito grande no quesito de trazer informações, né? Inclusive nesses trabalhos que a gente vai lá buscar informações para fazer as pesquisas e coletar dados. Sem dúvida. Olha só um detalhe. Eu saí aqui do curso de comunicação em 2006, então aí tem exatamente 20 anos, né? E olha, eu não observava, a gente não tinha, na verdade, a presença tão, como é que eu posso dizer, tão em quantidade, né? Principalmente, de pessoas cegas, pessoas PCDs de uma maneira geral, enfim, essa acessibilidade. Eu estou falando aqui de uma experiência minha, né? E, enfim, eu passei 10 anos aqui na UFMA, né? Entrei em 96, saí em 2006, passei 10 anos. E olha, só a observação aqui, a gente trabalha aqui na Rádio Universidade, a gente olha para o corredor aqui, o vai e vem, inclusive dentro da Rádio Universidade, hoje a gente tem essa questão da acessibilidade, né? Enfim, olha, tivemos um avanço dentro da universidade, por isso, naturalmente, aqui a UFMA ela é um repositório, com certeza, de dados, pelo menos esses dados iniciais de formação de profissionais. Mas eu quero saber agora como está o outro lado, que é justamente esse contato que vocês devem ter com empresas, com facilitadores também de estágios, né, tipo o IEL, né, o Instituto Evaldo Lodge, entre outros órgãos, né, que facilitam essa coisa de inserção de estagiários, enfim, já é um primeiro passo aí no mercado de trabalho. Como é que está justamente essa questão com essas outras instituições? Bem, olha, hoje nós somos mais procurados por pessoas com deficiência, buscando uma oportunidade de vagas, porque também a gente faz essa divulgação, inclusive lá no nosso site, a gente tem um espaço exclusivo para conectar... Como um banco, né? Isso, como um banco de talentos, né? Para conectar empregados e empregadores, mas empregadores ainda é pouco o que nos procuram, né? Mas a gente também tem aí uma coisa bem interessante, nós temos... Mas você se propõe também a procurar, sim, né? A gente procura, a gente faz essa relação, né? Até porque a gente tem parcerias com algumas instituições, por exemplo, a PAI de São Luís, né, da qual, inclusive, eu faço parte. Nós temos lá um programa de inserção e acompanhamento da pessoa com deficiência. Já é uma ponte que a gente tem, porque a PAI já faz essa relação entre as empresas, né? Então, a gente já tem essa ponte com a PAI também para poder ajudar, né, nessa questão de facilitar essas vagas, né? E aí nós temos um espaço também criado para pessoas com deficiência que são empreendedoras, porque também nós temos pessoas com deficiência que são empreendedoras, programadores, comunicadores, pessoas que fazem artesanato, e entre outras atividades econômicas que às vezes as pessoas esquecem que também, só porque é autônomo, não quer dizer que ela não é uma pessoa ativamente a questão econômica, né? Intelectual também, né? Isso sim. E aí nós temos hoje, só no nosso site lá cadastrado, 47 profissionais, né, para divulgação dos seus perfis, né? E hoje duas empreendedoras com deficiência com seus negócios divulgados. Empresa ainda falta bastante. Geralmente a gente faz uma coleta, a gente viu vagas, tá divulgando vaga para pessoas com deficiência, a gente pega e coloca, mas procura mesmo de empresas, são poucas ainda que ainda se propõem a conhecer, né? O observatório também ainda está crescendo, né? Hoje nós temos em torno de quase 200 pessoas inscritas lá no nosso site para receber os boletins mensalmente, né? Mensalmente a gente faz o disparo dos boletins, né? E aí até você falou a respeito dessa questão de a universidade hoje cresceu mais, a gente inclusive tem um boletim focado só nisso,
né, dessa questão dessas vagas, do aumento dessas vagas e também de como elas estão sendo ofertadas dentro das universidades públicas. Que legal, que bacana. Olha, tem muita gente, com certeza, que está ouvindo a gente aqui, que faz parte desses setores, né, empresariais ali, a Associação Comercial do Maranhão, entre outras instituições, a Fé Comércio, enfim, a própria FIEMA, né, que é parceira nossa aqui da Rádio Universidade, enfim, são instituições muito fortes e, com certeza, querem ter esse contato com vocês. Como entrar em contato com o Observatório, com todo esse manancial de informações que vocês têm? Bem, muito simples, né? Hoje as redes sociais ajudam bastante, então nós estamos no Instagram. Estamos no Instagram, nós estamos dentro do Instagram do Etc. Hub. Então, basta seguir o ETC Hub, HUB, né? Isso. ETC, procurar, etc. UFMA, já encontra. Então, por lá já tem um link para ir para vocês. Isso, lá você vai encontrar, inclusive as nossas publicações, as informações, e também você pode acessar diretamente a nossa página, nosso site, né? Observatório de Inclusão, que vai aparecer lá também com prefixo já do etc. Isso é um site. Isso, o site. Mas está lá dentro também do etc. Né? Uma página dentro do etc. Pelo Google dá para ir também. Isso, Observatório. Fica fácil de encontrar, né? Basta pesquisar Observatório de Inclusão da UFMA que você já vai encontrar facilmente para falar conosco. Né? E aí também já aproveita para fazer a assinatura lá da newsletter para poder receber as informações mensalmente. Maravilha. Eu vou fazer isso aqui já também. Vou fazer essa inscrição aqui para receber essas informações. Gente, entrem em contato, tá? Entrem em contato e participem, né? Você que é empresário, é empreendedor, enfim, vocês vão ter acesso, claro, a uma gama de profissionais, né? Que são PCDs, enfim, pessoas com deficiência, só que são profissionais, gente. Isso aqui é uma grande luta contra o capacitismo, tá? Pessoas que são profissionais em plena atuação, acabando de sair aqui da UFMA, né? Em grande parte, em formação também, alguns outros já estão já formados, enfim, é mão de obra qualificada, inclusive, né? Que não estão no mercado de trabalho, enfim, empresas que precisam e que também querem atender justamente a esses pré-requisitos, digamos assim. Hoje em dia, as empresas, elas precisam disso, claro, para, digamos assim, a questão da reputação. A reputação para uma empresa é importantíssima. E hoje, atender, oferecendo espaço de trabalho para pessoas com deficiência, elevam muito mais o nome de empresas, o nome de entidades empresariais. Enfim, tem esse hub aqui, que é praticamente um hub, esse observatório, traz informações, mas também faz esse link, é um verdadeiro catalisador aí para empregabilidade para pessoas com deficiência e também facilitando isso para empresas. Eu queria agradecer a presença do Gabriel Bartolski, né, Gabriel? Muito obrigado pela sua presença aqui. Gabriel, que faz parte aí, mestrando aqui do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Maranhão e que faz parte desse Observatório de Inclusão e Economia. Leve um abraço para professor Ramon, né, que a gente é fã aqui, e um grande estudioso, um grande pesquisador, um grande cientista e uma grande figura também daqui do nosso curso de comunicação social. Eu que agradeço a oportunidade e também pode nos achar lá lá pelo WhatsApp, procurar lá nos canais, tá bom? Observatório de Inclusão, é só digitar que você vai achar, procurando lá pelos canais de informações lá do WhatsApp. Muito obrigado. E olha, conte com a gente aqui também para divulgação, tá, de boletins e outras coisas. Pode entrar em contato direto com a gente aqui, que a Rádio Universidade, claro, apoia todas essas coisas relacionadas não só à UFMA, né, de uma maneira geral, mas também do curso de comunicação e principalmente desse observatório que é bem-vindo demais para a nossa sociedade, também por meio da APAI, né, também que é parceira nossa, também de outras divulgações já de muito tempo, tá? Muito obrigado e um bom dia. Eu agradeço, bom dia. Mara Nogueira, vamos seguindo o barco aqui do Jornal Rádio Universidade. A gente tem break ou vai para o esporte? Tem break, né? Break e em seguida tem esporte. A gente volta já com informações.